Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos continuar a aula de análise. Vamos voltar para o slide. Pessoal, nosso tema agora é o EVA, o lucro residual. Economic Value Added, valor econômico adicionado. O valor econômico adicionado, ele considera, a base dele é o seguinte, ele considera o custo de oportunidade do capital. Olha só. Numa empresa, nós temos aqui, né, a parte do ativo e a parte do passivo exigível e do PL, do patrimônio líquido. Essa parte é o capital à disposição da empresa. Tem o capital de terceiros, que é o passivo exigível, e o capital próprio, que é o PL, o capital dos sócios. A remuneração do capital de terceiros, o capital de terceiros, ele é remunerado pelas despesas financeiras. Ou seja, a empresa pega o empréstimo e vai pagar juros, vai ter uma despesa financeira, os juros representa a remuneração do capital de terceiros. Mas e o capital próprio, o capital do sócio? No nosso modelo contábil atual, não aparece, não tem uma remuneração do capital do sócio, do capital próprio. São os lucros. Tudo bem, mas o que esse modelo do valor econômico adicionado, o que esse modelo prega é o seguinte, é que primeiro nós temos que, para ter lucro, nós temos que descontar, nós temos que considerar a remuneração do capital próprio. Ou seja, volta para cá um instantinho. Nós temos que considerar o custo de oportunidade do capital próprio. Pessoal, o custo de oportunidade é a melhor alternativa rejeitada ao mesmo nível de risco da alternativa escolhida. Como isso funciona? Por exemplo, vamos supor que você tenha 100 mil para aplicar. E chega o seu primo e fala que ele está montando uma pizzaria, uma grande pizzaria, vai dar muito lucro, Bom, e vai dar um lucro de 12% ao ano. Aí você faz a seguinte conta, 12% eu consigo numa aplicação financeira. 100 mil eu consigo até um pouco mais, 14%, 15%. Para que eu vou me arriscar com um negócio que vai dar 10%, 12% ao ano, se eu consigo 15% no mercado financeiro? Então é esse o conceito do custo de oportunidade. É aquela alternativa, entre as várias alternativas de investimento, o custo de oportunidade é a melhor alternativa rejeitada, ao mesmo nível de risco. Ao mesmo nível de risco quer dizer o seguinte, vamos supor que 100 mil você possa aplicar ao mercado financeiro por 15% ao ano, ou você pode comprar bilhetes da Mega Sena. A Mega Sena está acumulada, se você acertar, você ganha 20 milhões, 30 milhões, sei lá, um lucro absurdo, né? Só que o risco é muito grande. O risco de você perder, de você não acertar e ficar sem nada é muito grande. Então não dá para comparar uma aplicação financeira que rende 15% ao ano com aplicação na Mega Sena. Você tem que comparar aplicações com risco semelhante. E sempre que o risco é maior, a remuneração tem que ser maior também.
Por exemplo, se um investidor está analisando uma possibilidade de entrar numa empresa que faz prospecção de petróleo ou de ouro, a empresa procura ouro na Amazônia. Quando se achar uma mina de ouro, dá um lucro absurdo. Mas tem que ser, porque se der um lucro pequeno, ninguém vai se arriscar. É um negócio muito arriscado, a chance de não achar nada também é grande, né? Então, quanto maior o risco, quanto maior a chance das coisas darem errada, maior tem que ser o lucro, para compensar, para alguém se dispor a correr aquele risco. Então, a gente só pode comparar investimentos ao mesmo nível de risco. E aí a gente volta para o custo de oportunidade. É a melhor alternativa rejeitada que a empresa ou que o investidor deixou de fazer ao mesmo nível de risco. E vamos voltar para o slide. O conceito, né, do valor econômico adicionado, da EVA, né, do lucro residual, é esse. É aplicar o custo de oportunidade sobre o capital. Ou seja, para estar com dinheiro aplicado nessa empresa, o acionista deixou de aplicar, por exemplo, no mercado financeiro ganhando 15%. Então, essa empresa tem que dar um lucro maior do que 15%. Se der menos, é melhor ele vender a parte dele e aplicar, e ganhar 15% no mercado financeiro, praticamente sem risco. Vamos para o slide? Vamos supor aqui que alguém invista 100 mil na criação de uma empresa. Se investisse no mercado financeiro, a taxa de retorno seria de 15% ao ano. Nesse caso, 15% é o custo de oportunidade. Custo de oportunidade, 15% ao ano. Normalmente, o mercado financeiro é mais seguro que uma empresa. Mas qual é, por exemplo, o investimento que concorre, com o exemplo que nós falamos, com a criação de uma pequena pizzaria? Como é difícil para analisar isso aí, a gente compara com o custo de oportunidade, a gente considera uma aplicação no mercado financeiro. Uma aplicação segura, né? A melhor aplicação que você encontre no mercado financeiro que não corra, que não tenha riscos desmedidos. Então, voltando ao nosso exemplo, se alguém investiu 100 mil na criação de uma empresa e ele tem 15%, ele poderia ganhar no mercado financeiro. Se aparecer um lucro de 5 mil, a empresa trabalhou durante um ano, chegou no ano, fechou a demonstração de resultado, a empresa teve um lucro de 5 mil. Para a contabilidade, beleza, é um lucro, teve um lucro de 5 mil. Para o EVA, né, para o valor adicionado, o valor econômico adicionado, a empresa, o empresário aqui, ele teria que fazer a seguinte conta: pegar o capital dele de 100 mil, vezes os 15%, que é o custo de oportunidade, que é o que ele ganharia no mercado financeiro, dá 15 mil. 15 mil é a remuneração do capital dele. O lucro é o que vem depois disso. Então, aqui nesse exemplo, se a empresa deu um lucro de 5 mil e a remuneração do capital aplicado deveria ser de 15, na verdade, ela está destruindo riqueza. Teve aqui uma perda de 10 mil. Pessoal, essa perda não é contabilizada, tá? Isso aqui é só a metodologia do EVA, do valor adicionado, do valor econômico adicionado, que considera que é necessário considerar, né, que é necessário levar em conta a remuneração do capital próprio, mas isso não é contabilizado, tá? Mas nesse exemplo aqui, se ele aplicasse 100 mil no mercado financeiro, ele teria 15. Como ele aplicou na empresa, ele tem 5 de lucro, ele perdeu 10 mil. Do mesmo jeito, se essa empresa tivesse um lucro
de 25 mil, por exemplo. Um lucro contábil, né, de 25 mil. Nós deveríamos, né, precisaríamos, de acordo com essa metodologia, considerar o custo de capital, a remuneração do capital, de 15 mil, e, na verdade, o lucro, o valor adicionado, o valor econômico adicionado, é 10 mil. Pô, mas então é só isso que é o EVA? É a remuneração do capital próprio? O custo de oportunidade do patrimônio líquido? Sim, é só isso mesmo. Volta para cá um instantinho. Pessoal, essa ideia se baseia na economia. Para a economia, né, principalmente os economistas clássicos, tinha dois fatores de produção, que era mão de obra e capital. Os dois precisavam ser remunerados. E, pela teoria econômica também, o mercado está em equilíbrio a longo prazo quando o lucro é zero. Só que esse lucro zero significa que já teve a remuneração do capital. Quando há, por exemplo, no nosso exemplo aqui, né, uma aplicação de 15%, a empresa tem um lucro de 15%. Então é indiferente para alguém abrir uma empresa ou sair dessa empresa. Se a empresa, num mercado em que a remuneração normal é 15%, ela tem 30% de lucro, esse lucro muito alto pode atrair outras empresas, né? Outras empresas que vão entrar para concorrer até diminuir. Se tiver um lucro de 10%, numa condição em que o mercado paga 15%, alguns vão se retirar, vão sair, e a tendência é que os que fiquem aumentem a margem de lucro e voltem ao equilíbrio. Então, no longo prazo, né, para a economia, o equilíbrio é quando o lucro é zero. Mas esse lucro zero já inclui os 15 mil, no nosso exemplo, que é a remuneração do capital. Para a contabilidade, a gente não considera nem custo de oportunidade, nem a remuneração do capital, a gente apura o lucro. O que esses caras lá que montaram essa tecnologia, essa metodologia, o que eles fizeram? Simplesmente isso, eles começaram a considerar a remuneração do capital próprio. Vamos voltar para o slide? Vamos dar uma lida. A EVA é uma marca registrada, tá? Então vamos ver o que diz o vice-presidente da empresa que registrou essa metodologia. Ele diz o seguinte: aritmeticamente é o lucro operacional após o pagamento de impostos, menos o encargo sobre o capital, apropriado tanto para endividamento quanto capital acionário. Endividamento, capital de terceiro. Capital acionário é o capital próprio. É o valor pelo qual o lucro excede ou deixa de alcançar o custo do capital utilizado para realizar aquele lucro. É o que os economistas denominam lucro residual, que significa exatamente aquilo que implica. É o resíduo que sobra depois de todos os custos terem sido cobertos. Economistas também se referem a isso como lucro econômico ou aluguel econômico. Nós o chamamos de EVA, valor econômico adicionado. Pessoal, então, o EVA, ele fala, né, ele enrola um pouco, tal, ele tenta passar assim, uma imagem que é uma coisa muito revolucionária. Nada, é o custo do capital sobre o capital próprio. Nada mais do que isso. E vamos para a fórmula do EVA. A fórmula do EVA, essa empresa aí ganhou um dinheirão com esse negócio, viu? Teve um tempo em que o EVA era assim, era uma febre, né? Todo mundo, vamos fazer o EVA, vai melhorar o lucro, tá? Pô, mas não é nada muito novo, nem nada revolucionário, não. E a fórmula é NOPAT menos C vezes TC, no qual NOPAT é o resultado operacional líquido depois dos impostos. Net Operating Profit After Tax. Essa fórmula aqui é a fórmula original, tá? Ela se aplica ao mercado americano. C percentual é o custo percentual do capital, próprio e de terceiros. TC é o capital total investido. Pessoal, essa é a fórmula original, só que tem um problema.
Nos Estados Unidos, o resultado operacional não inclui as despesas financeiras, não inclui a remuneração de terceiros. Então, para o mercado americano, o que é o EVA? Pega o total de capital aplicado, inclusive capital, né, próprio de terceiro, inclusive o passivo, pega o custo percentual, né, do capital total, ou seja, o passivo tem um custo, pega o custo do passivo e do patrimônio líquido e multiplica, e acha um custo total. Isso para o mercado americano, isso para os Estados Unidos. Só que no Brasil, o que a gente chama de lucro-prejuízo operacional já inclui as despesas financeiras. Isso aqui é o artigo 187 da Lei 6.404. Então, olha lá. A demonstração do resultado do exercício discriminará a receita bruta de venda e serviço, as deduções de vendas, os abatimentos e impostos, a receita líquida de venda e serviço, o custo das mercadorias, os serviços vendidos e o lucro bruto, as despesas com a venda, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais administrativas e outras despesas operacionais, o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas, o resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para o imposto. Então aqui já está a remuneração de terceiro, já está as despesas financeiras. No Brasil, a fórmula fica assim, né? Então, o EVA adaptado para o Brasil. LOLAI menos CCP vezes PL, em que LOLAI é o lucro operacional líquido após os impostos, aqui já estão as despesas financeiras. CCP é custo do capital próprio em percentagem. Aqui, o custo do capital próprio é o custo de oportunidade, né, do capital próprio. Não entra o capital de terceiro. E o PL é o patrimônio líquido. E podemos substituir a expressão LOLAI, né, pelo lucro líquido. Então fica lucro líquido. Essa complicação toda fica o seguinte. Vamos supor que o custo do capital próprio seja os 15% que nós falamos. Então vai ficar o EVA, fica o lucro líquido menos 15% vezes o PL. Se o PL for 100 e o custo do capital próprio for 15, vai dar 15, então, do lucro líquido, tem que descontar 15 mil da remuneração do capital próprio, da remuneração do PL. O que sobra é o lucro residual. Pessoal, deixa eu achar aqui um espaço. Olha, só para explicar melhor, tá? Esse ponto. Para os americanos, pega todo o passivo mais o PL, o passivo exigível mais o PL, acha o custo percentual, ou seja, se isso aqui tem um custo de 20% e aqui tem um custo de 15%, ele acha o custo percentual e multiplica sobre todo, sobre a soma. Por quê? Porque para os Estados Unidos, o lucro operacional dele não inclui as despesas financeiras, que é a remuneração do capital de terceiros. Para o Brasil, o que nós chamamos de lucro operacional ou de lucro líquido já inclui as despesas financeiras, que é a remuneração do capital de terceiro, do passivo exigível. Então, essa parte não entra. Nós vamos pegar só o PL vezes o percentual, né, o custo do PL, para apurar o custo de oportunidade e achar o quanto sobra, achar o lucro residual. Pessoal, vamos em frente, então. Volta para cá um instantinho. O problema principal com as questões
dessa metodologia da EVA é que o examinador topa com a fórmula oficial e não tem dúvida, faz a questão, né, colocando adaptada, não adaptada para o Brasil, mas faz a questão no ambiente contábil brasileiro, utilizando essa mesma fórmula. Se aplicar essa mesma fórmula, nós estamos considerando em dobro a remuneração do capital de terceiro. Já está nas despesas financeiras, que entra para compor o lucro líquido, e entra de novo para achar o EVA. Infelizmente, o único livro que aborda essa questão corretamente, que destaca a diferença entre a fórmula para os Estados Unidos e a fórmula no Brasil, é um livro do Eliseu Martins, de análise. Vamos ver se os examinadores começam a descobrir e começam a aplicar a fórmula corretamente, ou começam a mencionar, por exemplo, que tal empresa teve um lucro antes das despesas financeiras de tanto. Aí estaria correto aplicar a fórmula original, né? A fórmula dos Estados Unidos. Se só falar em lucro operacional ou só falar em lucro líquido, a gente tem que supor que está se referindo ao lucro líquido que nós calculamos no Brasil, já considera a despesa financeira. Bom, vamos voltar para o slide e vamos para uma questãozinha da ESAF. O lucro residual, ou seja, o lucro suficiente para compensar o risco menos o lucro operacional, representa. Pessoal, falou em lucro residual, nem pisca, é o EVA, letra B, valor econômico agregado. E aqui o que ele menciona, o lucro suficiente para compensar o risco menos o lucro operacional, ele quer dizer o seguinte, o risco aqui é o risco do aplicador, né, do capital próprio. Então, precisa ter um lucro que forme o resultado operacional e compense o risco, que seria o custo de oportunidade, né? No nosso exemplo lá seria um capital de 100 mil a 15%, seriam 15 mil. Mas a questãozinha conceitual, o resto nem precisa analisar. Né? Alavancagem financeira, não tem nada com isso, é quando a empresa aplica a um valor superior ao que ela capta de recursos. Análise de insolvência, isso aqui, o termômetro de insolvência, é uma metodologia utilizada, é desenvolvida pelo professor Kanites, para calcular a insolvência ou não de empresas. Alavancagem operacional, ela mostra quando as vendas sobem um percentual, quanto sobe o lucro. E precificação de ativo é uma técnica, né, a KPMS, é uma técnica para precificar ativos financeiros, que também não está relacionado com lucro residual. Então, a letra correta, a alternativa, letra B. E uma outra questão da ESAF, uma questão de 2016. Por Economic Value Added, EVA, ou lucro econômico, entende-se a diferença entre o lucro operacional após o imposto de renda e o custo total de capital de uma empresa. Se positivo, o EVA informa que essa empresa agregou valor econômico a seus sócios. Considere o texto abaixo. Um grupo de investidores identificou uma empresa do ramo de alimentação, catering, que possuía a seguinte estrutura de capital. Capital total, 1 milhão. Capital de terceiros, 250. O custo médio de captação de recursos de terceiro era de 20% ao ano. A taxa de retorno sobre o capital próprio desejada para empresas deste ramo de negócio é de 25% ao ano. Sabendo-se que, ao final do exercício, o lucro operacional após o imposto de renda foi de 337.500, o valor calculado para o EVA, o EVA, é de... E aqui as alternativas. Muito bem. Pessoal, vamos resolver, né? Deixa eu ver uma coisa, isso, tem bastante espaço para resolver. Aqui, nós temos um capital total
de 1 milhão, capital de terceiros, 250. Portanto, o capital próprio, o PL da empresa, é de 750 mil. Pessoal, aqui eles consideraram a fórmula original. Eles resolveram como se fosse para o mercado americano. Então vamos mostrar qual era a resposta da banca. O que a banca queria como resposta. Então vamos lá. Capital total acho que é melhor ir para outra folha, né? Tem mais espaço. Capital total de 1 milhão. Capital de terceiros, R$250 mil. E o capital próprio, R$750 mil. Bom, vamos ver o que mais que a questão nos informa. O custo médio de captação de recursos de terceiro era de 20% ao ano. Então, vamos pegar aqui uma taxa de 20%, 250 vezes 20% vai dar 50 mil. Vamos identificar aqui, né? Isso aqui é o valor, aqui a taxa e aqui a remuneração. Quanto ao capital próprio, a taxa de retorno do capital próprio desejada para empresas desse ramo de negócio é de 25% ao ano. Então, vamos lançar aqui 25%. R$750 vezes 25% vai dar 187.500. Com isso, a soma desses dois valores, o total de remuneração do capital, incluindo o capital de terceiros, é de 237.500. Então, o EVA, o valor econômico adicionado, é igual ao lucro menos a remuneração do capital. O lucro foi de 337.500. Então, o EVA vai ser 337.500 menos 237.500. Igual a 100 mil. Ou seja, o lucro dessa empresa
que era 337.500, quando nós consideramos o capital, a remuneração do capital de terceiros e do capital próprio, foi para 100 mil, que é a alternativa A. Acontece, volta para cá um pouquinho. Pessoal, essa era a solução que a banca queria. Só que essa questão foi feita num ambiente brasileiro e, para a gente, o lucro operacional que ela menciona já inclui o capital de terceiro, já inclui as despesas financeiras. Então, nós fizemos uma sugestão de recursos, outras pessoas fizeram recurso também, e a questão foi anulada. O recurso que nós apresentamos era mencionando, né, que para o Brasil, o capital de terceiro já é remunerado através das despesas financeiras, que aparece no lucro operacional, então só falta a remuneração do capital próprio. Então ficaria assim, nós não teríamos essa parte de remuneração de terceiros, só teríamos aqui a remuneração do capital próprio, aí o EVA para o Brasil ficaria 337.500 menos a remuneração do capital próprio de 187.500, que daria igual 150 mil, que é a alternativa B. Então, o recurso que nós sugerimos, né, era para passar, para mudar da alternativa A para a alternativa B. A banca resolveu anular. Essa questão foi anulada. Volta para cá um instantinho. Pessoal, eu achei muito legal ela ter sido anulada. Nós tivemos uma questão igualzinha em 2014, da Fundatec. E a mesma coisa, apresentou a fórmula lá, a fórmula dos Estados Unidos e colocou lá e tal. E nós apresentamos também uma sugestão de recurso, baseada no livro do professor Eliseu Martins, em que tem a fórmula correta para o mercado brasileiro. Eles ignoraram, não falaram nada. A resposta da banca foi, não, a fórmula é essa, o cálculo é esse, e bateu e pronto. Agora, a ISAF, que normalmente é uma banca turrona, né? Para minha surpresa, ela aceitou. Ela não mudou para a resposta para a letra B, mas anulou a questão. Espero que da próxima vez que a ISAF aborde esse tipo de metodologia, né, alguma questão de EVA, que ela diga claramente que é um lucro operacional sem contar as despesas financeiras. Aí nós vamos usar a fórmula adaptada para o mercado americano, que é a fórmula original, né? Ou que é lucro operacional, lucro líquido, conforme o ambiente brasileiro, e aí a gente usa aquela fórmula adaptada. Bom, vamos continuar então. O EVA, tá? É só isso, pessoal, não tem, é só pegar quanto o sócio colocou na empresa e qual seria o custo de oportunidade daquele dinheiro, daquele valor, e descontar do lucro. Se ainda continuar tendo lucro, ele teve uma remuneração depois de remunerar o capital. Se não conseguiu ter lucro depois disso, é porque ele não está nem conseguindo remunerar o seu capital. Ou seja, ele está destruindo o valor para o acionista e não criando valor.